é o Daeno e como ele pode me ajudar na vida real, na realidade. Então, Daeno é uma oração judaica. É uma oração que diz justamente isso. Ó. Se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse executado o juízo contra eles, Daeno teria sido suficiente. Se ele tivesse executado o julgamento contra eles e não contra os ídolos deles, teria sido suficiente. Se ele tivesse destruído os ídolos deles e não tivesse ferido o seu primogênito, teria sido suficiente. Se ele tivesse ferido os seus primogênitos e não tivesse nos dado suas riquezas, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado sua riqueza e não tivesse aberto o mar vermelho para nós, teria sido suficiente. Isso me chama imediatamente a atenção para um constante sentimento de insuficiência. Uma insatisfação profunda, constante, que permeia a grande maioria das pessoas que vivem no mundo hoje. Então, primeiro ponto aqui, o que é o Daeno e como ele pode me ajudar na vida real, na realidade. Então, Daeno é uma oração, tá certo? É uma oração judaica. Ela foi colocada no The Chosen como uma licença poética. O Daeno, ele está no The Chosen como uma licença poética, porque é uma oração judaica que de fato existe, mas ela surgiu provavelmente ali no século IX. Então, provavelmente Jesus não orou o Daeno, não existia isso na época de Cristo, provavelmente, pelo menos não a versão que é apresentado ali, tá? E aí, desculpa a minha ignorância. Então, provavelmente Jesus, ele não fez essa oração, né? Porque ela surgiu no século IX, tá? Mas ela é uma oração poderosíssima, porque o que ela vai fazer? Ela vai narrar todos os feitos de Deus para o povo judeu no Êxodo, na saída do Egito. Então o povo judeu ele estava no Egito escravizado. E na época de Moisés, Deus, por Moisés, liderou o povo judeu, né? Os israelitas, não eram nem os judeus, eram os israelitas. O povo de Israel, ele conduziu para fora do Egito, libertando o povo, né, da escravidão do Egito. E é interessante que a oração, se a gente fosse pegar um paralelo das orações, por exemplo, que nós conhecemos hoje, como a religião mais dominante hoje, principalmente aqui no nosso país, é a religião cristã, parece um pouco os salmos de repetição, né, que tem repetições, ou até as ladainhas, porque existe uma parte que se repete. Então, existem salmos que são assim: obras do Senhor, bendizei o Senhor, montanhas, bendizei o Senhor, orvalhos, bendizei o Senhor, peixes e baleias, bendizei o Senhor, e vai repetindo, tem uma repetição. E o Daeno é uma oração que diz justamente isso. Ó. Se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse executado o juízo contra eles, Daeno teria sido suficiente. Se ele tivesse executado o julgamento contra eles e não contra os ídolos deles, teria sido suficiente. Se ele tivesse destruído os ídolos deles e não tivesse ferido o seu primogênito, teria sido suficiente. Se ele tivesse ferido os seus primogênitos e não tivesse nos dado suas riquezas, teria sido suficiente. Se ele tivesse nos dado sua riqueza e não tivesse aberto o mar vermelho para nós, teria sido suficiente. E aí eu não vou fazer a oração toda aqui, né? Mas vai repetindo: teria sido suficiente, teria sido suficiente, teria sido suficiente. E por que isso me chamou a atenção? Isso me chama imediatamente a atenção para um constante sentimento de insuficiência. Uma insatisfação profunda, constante, que permeia a grande maioria das pessoas que vivem no mundo hoje. A grande maioria das pessoas, elas estão pautadas por essa insatisfação. Isso é tão profundo e poderoso que algumas pessoas julgam
que esse sentimento de falta, essa insatisfação constante, essa insuficiência constante, presta atenção que isso é importante, é o principal motivador para que os seres humanos, para que as pessoas, elas realizem grandes coisas. E de certa forma, tem algum sentido aqui. Mas isso acontece porque a grande maioria, e fica comigo até o final da live, a grande maioria está simplesmente adormecida. Simplesmente enganada por uma mentalidade onde o que nos move é a mentira do mito da escassez. Nunca eu sou suficiente, nunca eu tenho o suficiente, nunca é o bastante. Então, essas pessoas elas estão operando num nível muito baixo de consciência. Muito baixo. E isso daqui é o que provoca uma série de coisas. Então, existe uma máxima que fala o seguinte: os grandes avanços da humanidade ocorreram em períodos de guerra. Isso é terrível, mas é fato. É fato. Porque o homem tira a sua criatividade na iminência de superar um outro em um estado de guerra. Isso denuncia o nosso baixo nível de consciência. Isso denuncia o nosso baixo nível de evolução. Isso denuncia como nós estamos distante, de fato, de alcançar uma sociedade onde a maioria das pessoas elas estão amadurecidas, elas estão despertas, elas estão conscientes de si e dos outros. Então essa insuficiência, ela casa imediatamente com o mito da escassez. Aqui eu posso pegar Brené Brown na veia. O mito da escassez. Eu não sou bom o suficiente. Não tá bom. Eu não tô... Aí eu posso ir para todo lugar. Pode ser sua vida financeira. Pode ser sua vida... Pode ser sua estética. Pode ser o seu corpo. Pode ser a sua vida profissional. Pode ser o seu relacionamento. Às vezes você está ali num relacionamento, alguém que te ama, que você ama, que é uma pessoa legal, que todo mundo gosta, mas você sente um vazio, uma falta dentro de você. É como se está faltando algo. Não é incrível. Daíno. E como é que ele pode nos contribuir? Através de 2 movimentos. Como é que a gente pode sair dessa armadilha? Através de 2 movimentos. O primeiro movimento é fazer memória. Essa oração é a oração de um povo que faz memória. Ele começa a dizer os feitos. Se ele tivesse feito isso e não tivesse feito aquilo, teria sido suficiente. Se ele tivesse feito aquilo, mas não tivesse feito isto, teria sido suficiente. Isso deve estar presente, se você é pai e mãe, que nem eu, na educação dos seus filhos. E aqui vai o meu ensinamento, a única audiência que de fato eu tenho responsabilidade. Isaac e Isabela. Talvez ninguém nunca assista esse vídeo. Talvez esse vídeo fique aqui perdido, esquecido no YouTube. Mas eu estou gravando ele para você. E eu vou criar agora o Daeno, considerando a nossa última experiência. Nós estávamos caminhando agora na beira-mar, né? Então vamos lá. Se tivéssemos ido passear de bicicleta na beira-mar e não tivesse sido nos dado o açaí, teria sido suficiente. Se tivesse sido nos dado o açaí e não tivesse sido nos dado o choconute, teria sido suficiente. Se tivesse sido nos dado o choconute e apenas um adicional, teria sido suficiente. Se tivesse sido nos dado um adicional e não 2 adicionais,
teria sido suficiente. Isaac e Isabela, vocês precisam entender isso. É por isso que o papai insiste com vocês sobre fazer memória e agradecer. O Dainu, ele ensina isso. É uma oração de um povo que faz memória e agradece. Um povo que já esteve escravo e foi tirado da escravidão. E grandes feitos foram realizados para eles se libertarem dessa escravidão. Inclusive o Mar Vermelho se abrir. É fazer memória na sua vida do que você tem e já teve. Para pensar. Quem pode chegar para mim e dizer que tem mais motivos para reclamar do que agradecer? Quem? Eu desafio aqui agora. Pode mandar, pode comentar aqui embaixo. Eu, professor, eu tenho mais motivos para reclamar do que para agradecer. Manda aqui embaixo. Me chama no Instagram. Eu quero conhecer, eu quero ouvir sua história. Eu te desafio, isso não existe. Porque quando eu acordo de manhã, o simples fato de eu estar acordando é porque não me falta o ar que eu respiro. E se, tendo o ar, eu não tivesse a luz do sol, teria sido suficiente. E tendo a luz do sol, se eu não tivesse um teto sobre a minha cabeça, teria sido suficiente. E aqui, nós saímos de uma armadilha profunda. A armadilha é essa que te impede de encontrar o seu verdadeiro potencial e o verdadeiro motivo da sua evolução. Não é a falta. Não é a comparação com outra pessoa. Não é insatisfação constante. É porque eu sei qual é o potencial que eu tenho. Isso não é me garantido por comentários, likes. Isso é uma experiência que se encontra dentro. E isso é suficiente. E a partir dessa experiência, eu posso entregar o meu melhor. Eu realizo fora. Totalmente autorreferenciado. Essa oração, ela vem casar com uma série de coisas que vem adoecendo a nossa sociedade radicalmente. Que está sempre insatisfeita. Sempre operando na reclamação, na insatisfação, no ódio, no contrário, na oposição. Nas redes sociais que transmitem uma positividade, uma prosperidade fake e real, sempre de sucesso. Um sucesso vazio, vago e real, medido pelas razões erradas. Medido por futilidades, vaidades. Coisas que serão consumidas pelo tempo, corroída pelo tempo, que irão apodrecer. Desprovido de valores eternos. Futilidades, vaidades, aparências. Então Dainu, ele traz para você, seja grato com o que você tem e a partir do que você tem, sendo grato do que você é, tudo que... Olha, professor, mas peraí, eu não estou entendendo, porque se for assim, então tá bom, eu não preciso realizar nada. Meu querido, entenda uma coisa. As maravilhas que você pode realizar precisa que você tome consciência e seja grato da potência que você é e de tudo que você já tem. Ah, professor, mas eu tô na merda. Será?
Será? Você está falando de resultado, né? Talvez você esteja quebrado, falido, desempregado. Mas toda transformação e realização que você pode fazer está a partir dessa experiência. E ser grato. Tudo que você é e que você tem. Comenta aqui para mim. Faz algum sentido isso para você? Teria sido o suficiente? Ou é o bastante? Mexe com você? Faz sentido para você? Quantas vezes você tem esse sentimento de suficiência versus o sentimento de insuficiência? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado desse lado. E aqui eu vou recomendar um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço! Olha aí, ó.